Tudo bem, pessoal? Nós vamos para mais uma mensagem daquela série que nós temos chamado de Série da Quarentena. Eu, mais uma vez, como tem acontecido toda semana, perdi já a conta de quantos domingos de quarentena. Vou pedir para o pessoal que está aqui na produção. Eu acho que esse é o 19º. Essa deve ser ou a 8ª, ou 9ª, ou 10ª, ou 11ª, ou 12ª mensagem gravada, desde que nós estamos nesse período complicado, não só em nosso país, mas no mundo todo. Nesse mês de maio, como eu já disse, na semana passada nós estaríamos comemorando o aniversário da nossa igreja, com uma série de atividades, e também com uma série de pregações temáticas a respeito do aniversário da nossa comunidade. O que nós temos feito não temos uma série propriamente dita, um nome para essa sequência de mensagens, estamos fazendo mensagens pontuais, mas tentando olhar para a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus, além de um conforto para o nosso coração nesse tempo, inspiração para a nossa vida como igreja, nessa época em que nós estamos vivendo, e passando pelo desafio enorme de servirmos a Deus, de vivenciarmos o Evangelho num momento de pandemia, que é um momento único na nossa história. Nós vamos começar orando e depois nós vamos ler o texto. Nós temos, com certeza, muita coisa boa da parte de Deus para o nosso coração a partir dessa mensagem. Senhor, nós agora queremos pedir que o Senhor nos abençoe para que, ao olharmos para a palavra do Senhor, nós possamos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, tocando a nossa vida e nos mostrando mais uma vez a Tua vontade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje é um texto com uma história muito conhecida do Evangelho e do ministério de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler o texto e depois nós vamos falar um pouco sobre ele. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Essa é uma história conhecida, essa é daquelas histórias que quem participa de igreja desde a infância já ouviu sobre essa história, já pintou desenho do paralítico sendo levado pelos amigos para encontrar Jesus. Essa é uma daquelas histórias cheias de detalhes, e eu quero começar também essa mensagem dizendo que nós não vamos ter tempo suficiente para tratar de todos os detalhes interessantes dessa história, e é por isso que eu espero que você fique alguns dias com ela no coração. Mas o texto começa dizendo, a partir do versículo 1 de Marcos 2, o seguinte: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de uma forma que não havia lugar aonde Jesus estava, nem junto à porta.
e ele lhes pregava a palavra. Eu quero parar aqui porque há algumas considerações a fazer a respeito desse início. Porque, para mim, esse início de texto não é apenas um início que demonstra a seguinte informação. Olha, tinha muita gente ali, muita gente que a casa estava abarrotada, você não conseguia entrar pela porta, não tinha lugar. Nos desenhos que são feitos, você vê uma casa com muita gente na porta, o pessoal na janela, todo mundo querendo ver o que estava acontecendo. Quando nós vamos para o Evangelho, e sempre que você encontrar no Evangelho a seguinte informação, uma grande multidão estava ali, preste muita atenção, porque é muito provável que exatamente neste momento Jesus vai fazer alguma coisa que não vai agradar uma grande parte da galera que está ali reunida. Num outro caso, em que uma grande multidão estava reunida, Jesus começou a pregar uma mensagem tão dura, tão forte, que a Bíblia diz que muita gente começou a ir embora. E aí o próprio Jesus chega para os seus discípulos mais íntimos e diz: e aí, vocês não vão embora também? Está todo mundo indo embora. Num contexto em que, inclusive, os próprios discípulos de Jesus vão dizer para ele: mestre, esse discurso que o Senhor está trazendo é muito, muito duro, é muito complicado. Quem é que consegue suportar isso que o Senhor está dizendo? E aí Jesus, como só Jesus poderia dizer, ele praticamente responde: olha, o que eu tenho para dizer é isso. Se você gosta, gosta. Se você não gosta, não gosta. Aliás, se você não gosta, a porta da rua é serventia da casa. É interessante porque quando a gente pensa em marketing, quando a gente pensa em propaganda, aparentemente Jesus não era lá um garoto propaganda muito interessante para você contratar, porque ele não era domável. Jesus simplesmente dizia o que ele sabia que deveria dizer. Voltando para o texto, nós temos Jesus numa casa ensinando a palavra e muita gente ali reunida. Quando nós caminhamos como igreja, a gente sempre precisou fazer algumas... a gente sempre precisa fazer algumas opções quando caminhamos como igreja. E eu quero fazer uma distinção aqui, porque eu não quero dizer que uma grande multidão reunida necessariamente significa um monte de gente que simplesmente não sabe o que está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando nós começamos a nossa igreja, nós tínhamos duas opções. O caminho mais fácil, e há muitas formas fáceis de você fazer uma igreja crescer no Brasil, e o caminho mais difícil, que é o caminho da pregação do evangelho, do discipulado, de grupos pequenos, de pessoas sendo alcançadas por pessoas e não por eventos, não por grandes coisas acontecendo, não por grandes propagandas. Veja, nós não somos uma igreja contra a propaganda, desde que claramente a propaganda tem o alvo de glorificar a Jesus. Nós somos uma igreja contra a propaganda pela propaganda da própria igreja, como se a igreja fosse um fim em si mesmo. Por quê? Nós reconhecemos, olhando para a palavra de Deus, que não é porque você tem muita gente reunida que você tem muita gente com o coração devotado a Jesus. E isso vai ficar claro não apenas nessa história, como em muitas outras histórias. Por isso que eu estou dizendo, tenha muito cuidado quando você olhar para a Bíblia e notar que há uma grande multidão seguindo a Jesus e tomar como um ponto inegociável e inquestionável o fato de que se tem Jesus, tem uma grande multidão. Porque o próprio Jesus diz: olha, para mim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio dele. Então, o ponto é, a quantidade de pessoas não define a qualidade do que está acontecendo, mas a devoção do coração e o quanto nós amamos a Jesus, o quanto nós servimos a Jesus e o quanto nós caminhamos a Jesus é que define a qualidade de tudo que está acontecendo como igreja. Porque do contrário, nós iríamos olhar para essa casa e pensar assim: olha só, todos que estão ali estão devotados, porque a Bíblia diz que não havia lugar na porta e Jesus pregava a palavra.
A tendência que nós temos é olhar e dizer, tá vendo? Tá tudo bem, tá tudo acontecendo da melhor maneira possível. Mas o que nós vemos, circunstâncias, não podem ser definitivas com relação à espiritualidade que está no coração de cada um daqueles que estão ali. Veja como isso vai se desenvolver no texto. A partir do versículo 3. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aí acontece algo totalmente fora dos padrões. Eu gosto desses caras porque esses são brasileiros e não desistem nunca. Eu acho que já temos aqui uma antevisão do brasileiro que luta até o fim e que é criativo para fazer e para conseguir aquilo que ele precisa. 4 homens trazendo um paralítico, eles chegam, olham e vêm. Não vai dar para passar pela porta. Pela janela também não tem jeito. Mas não tem problema. Casa tem porta, casa tem janela e casa tem telhado. Então vamos abrir o telhado e vamos descer esse cara, vamos fazer alguma coisa, porque nós precisamos fazer com que esse homem esteja ali ao lado de Jesus de alguma maneira. Então Jesus, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí agora chega o ponto. Se Jesus dissesse, nesse momento, para aquele homem, filho, levante e anda, não haveria nenhum problema. Porque curar, ok, se espera, ou se esperava que Jesus curasse. Só que agora ele diz algo que não está no padrão estabelecido pela religiosidade da época. Por quê? Porque dizer, filho, seus pecados estão perdoados, é algo que pertence somente a Deus. Tanto é que o texto diz assim, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando, porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? É interessante que quando Deus resolve fazer alguma coisa que somente Deus poderia fazer, uma grande parte das pessoas que está ali ouvindo a palavra de Deus reclama de Deus. Um dos grandes desafios que nós temos como igreja talvez seja o de, historicamente, parar de reclamar quando Deus faz as coisas que somente Deus pode fazer. Porque se Deus for aquele ser que só age de acordo com o que a gente imagina que ele vai fazer, na hora em que ele vai fazer e de acordo com o que ele vai fazer, então Deus não é mais Deus. Nós é que somos os deuses da agenda e da história. Toda igreja, tenha ela 13 anos como nós temos, tenha ela 1 ano, tenha ela 100 anos, precisa estar disposta a ser surpreendida por Deus. No entanto, um dos maiores desafios nesse processo é o de saber quando é a voz de Deus falando. E saber quando é a voz de Deus falando traz para nós o desafio de termos uma intimidade tal com Deus no nosso quarto, que a gente reconheça a voz de Deus quando ela simplesmente está nos direcionando para algum lugar. Do contrário, historicamente, nós vamos ver igrejas, instituições, lutando contra a própria vontade de Deus. Ou pior, instituições dizendo que a voz de Deus, na verdade, é a voz do diabo. Quantas vezes na história Deus esteve agindo e as pessoas simplesmente estavam orando, tentando expulsar aquilo como se aquilo fosse um espírito imundo, mas aquilo nada mais era do que a voz de Deus, mesmo no meio do sofrimento, indicando o caminho da igreja. E nós dizemos isso porque nesses 13 anos em que nós caminhamos como comunidade cristã aqui em Piracicaba, muitas vezes, o nosso planejamento foi mudado por situações que nós não esperávamos, mas que depois claramente nós víamos como ações vindas de Deus para moldar a nossa vida. Por quê? Porque no planejamento que nós fizemos, obviamente, nós não tínhamos seguido todas as orientações que Deus estava dando ao nosso coração. E quando isso aconteceu, quando isso acontece, quando isso ainda acontecer,
O que nós precisamos ter é o coração tranquilo de simplesmente voltar a dizer com toda a paz no coração: Deus, seja feita a tua vontade. E eles estavam ali, aqueles homens, mestres da lei, pensando no seu coração: peraí, eu não sei mais se eu quero esse Jesus, porque esse Jesus está fazendo algumas coisas aí que eu não acho que ele deveria fazer, não. Quando nós temos uma multidão, infelizmente, geralmente nós temos também dois tipos de pessoas que nós não devemos ser. De um lado, nós temos muitos curiosos. E talvez uma pergunta que você deva fazer ao seu coração é essa: eu sou apenas um curioso? Daqueles que está ali, está apenas ali pensando assim: vamos ver onde é que vai dar esse negócio aí. Dependendo de para que lado for, eu vou pular do barco, porque eu quero um barco segundo os meus desejos. E se esse barco for para a direita e eu achar que ele deve ir para a esquerda, eu não vou. Então, de um lado, nós temos os curiosos, pessoas que estão ali apenas porque, inclusive, estão gostando um pouco do agito que esse Jesus pode produzir. Um outro grupo de pessoas que nós devemos evitar, além dos curiosos, são aqueles que estão ali apenas como aproveitadores do momento. Curiosos e aproveitadores. O aproveitador é aquele que pensa: se eu ficar aqui, corre o risco de Jesus me curar se eu ficar doente. Então é claro que compensa ficar aqui. Se eu ficar aqui, corre o risco de Jesus me dar uma casa nova se eu ficar sem casa. Se eu ficar aqui, corre o risco de Jesus me dar emprego se eu ficar sem emprego. Então, claro que é melhor ficar de bem com Jesus, porque um cara que pode fazer tudo o que eu estou vendo que ele pode fazer é um cara que interessa ficar do lado. Você seria um aproveitador? Se você se encaixa em qualquer um desses dois tipos de pessoas que costumeiramente estavam com Jesus, fuja disso e saia disso. Não seja nem um curioso, nem um aproveitador, porque são duas pessoas, são dois tipos de gente que funcionam como erva daninha em qualquer comunidade. E uma coisa que nós aprendemos desde o começo é a não investir em pessoas assim. Porque pessoas assim são danosas. Pessoas assim não gostaram de Jesus, não gostam de Jesus e nunca vão gostar de Jesus. E por não gostar de Jesus, não gostam da igreja de Jesus. Não gostam de gente que parece com Jesus. Não gostam de gente que cheira como Jesus. Talvez essas pessoas sejam pessoas que façam número. Mas elas fazem um número que não nos interessa. Por isso, com todo carinho, e agora vamos ter esse primeiro momento, depois desses 8 a 12 domingos de quarentena. Se você pensa em fazer parte da nossa comunidade como um curioso ou como um aproveitador, manda uma mensagem para a gente, porque nós vamos ter um prazer enorme de mandar o endereço de qualquer outro lugar para você. Porque para nós interessa uma comunidade de discípulos de Jesus, que tem feito um trabalho espetacular, por exemplo, nesse tempo, pastoreando suas famílias, vivendo o Evangelho, trazendo uma palavra de esperança, de conforto, preocupados com a paz no coração de muita gente que está sofrendo. Os curiosos e aproveitadores sempre vão querer ver o circo pegar fogo, porque são devotos do quanto pior, melhor. A igreja de Jesus nunca foi assim. A igreja de Jesus sempre foi aquela que amou até o fim, porque foi o que Jesus fez. Mas vamos voltar para o texto. Versículo 8, como só Jesus poderia fazer. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e eles disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no coração de vocês? A gente estava na semana passada conversando um pouco sobre esse texto lá em casa, e uma das coisas interessantes que a gente conversou sobre esse texto foi que, caramba, Jesus sabe.
Eu penso e Jesus sabe. Jesus dá uma olhada para mim e diz: Ah, estou sabendo. Sabendo o quê? O que você acabou de pensar. Não, mas agora já estou vendo que você está tentando maquinar, tentando dizer que não pensou o que eu sei que você pensou. Parece aquela brincadeira do filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey, escondendo as mãos para trás e dizendo para Deus: quantos dedos eu tenho aqui? E aí, de repente, ele tenta enganar Deus e ele fala 7, e ele fala, não, era 5. E aí, quando ele mostra 5, vem 7 dedos numa só mão. Acho que era essa a cena, se eu não estou ficando tão velho assim. Uma das coisas fantásticas sobre o fato de Jesus conhecer a gente é que ele conhece a gente de um jeito que nem a gente se conhece. E ele nos ama. Quando eu olho para esse texto, eu sei que algumas pessoas pensam assim: olha como é grande o poder de Deus. Algumas pessoas ficam deslumbradas com o poder de Deus revelado nesse texto. Eu fico deslumbrado com o amor de Deus revelado nesse texto. Porque o que Jesus está dizendo aqui, está revelando, é aquilo que nós lemos e falamos tantas vezes no Salmo 139. Senhor, a palavra nem chegou à minha boca ainda, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. E aqui nós temos Jesus simplesmente sabendo o que eles estavam pensando. Algumas versões usam a palavra arrazoando no seu íntimo. E ele sabe, ele conhece. Uma boa igreja é feita de pessoas que não tentam esconder de Deus qualquer coisa, seja lá o que for, qualquer pensamento, mas expressam isso em oração. Nós falamos isso sobre uma das devocionais da semana passada ou semana retrasada, como os salmistas entendiam isso e expressavam, às vezes, a própria indignação diante de Deus. Sim, nós somos uma igreja que fala algumas coisas que talvez não sejam lá politicamente muito corretas, seja o que você queira dizer com isso. Mas nós fazemos isso porque reconhecemos que não dá para esconder nada de Deus. Então, se não dá para esconder nada de Deus, nós simplesmente falamos o que falamos. Nós expressamos o que somos. E nós somos um bando de gente pecadora, um bando de gente que precisa consertar uma série de coisas na vida. Então, pessoas que historicamente olham para a nossa igreja e tentaram dar uma série de nomes para a nossa igreja, o que nós queremos dizer para todos vocês é que vocês estavam simplesmente certos. Sim, nós somos igreja que tem aquele tipo de pecador? Sim, nós somos. Nós somos aquela igreja que tem aquele outro tipo de pecador? Sim, nós somos. Nós somos aquela igreja que tem aquele outro tipo daquele outro pecador? Sim, nós somos. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. Somos muito mais do que isso e tem muito mais pecado do que você possa imaginar. Só que há um ponto para nós inegociável a partir do evangelho de Jesus. Deus nos ama, Deus nos salva, nós reconhecemos que justamente por causa disso nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de redenção, nós precisamos de transformação e não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Pelo menos essa culpa nós não carregamos no nosso peito e no nosso coração. A culpa de olhar para as pessoas com um olhar altivo, nós não temos como fazer isso. Porque sim, nós somos essa igreja ruim que vocês que querem fazer propaganda contra nós, dizem que nós somos. Aliás, se vocês quiserem vir aqui, a gente pode contar muitas outras coisas muito piores que vocês não sabem. É por isso que todo domingo nessa igreja nós pregamos o evangelho. Porque nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. A igreja, ajuntamento, precisa de um Salvador. Nós precisamos de Jesus. Mas nós reconhecemos de maneira muito, muito graciosa que mesmo Jesus sabendo tudo isso a nosso respeito, Ele nos ama. Ele nos ama. Eu simplesmente não consigo compreender a magnitude desse amor. Mas eu consigo terminar todos os dias da minha vida, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me ama. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece tudo sobre a minha vida, mais do que eu mesmo me conheço e jamais me conhecerei. E o Senhor me ama. Há dias, Senhor, em que eu não consigo me amar, mas nos dias em que eu não consigo me amar, o Senhor me ama. E eu creio na Bíblia que diz que o amor de Deus nos constrange. E nós somos, sim, uma igreja constrangida pelo amor de Deus,
constrangida pela graça derramada sobre nós. Então Jesus diz, o que é mais fácil dizer para o paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e vai para casa, anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para fazer tanto um quanto o outro, ele olha para aquele homem e diz, filho, levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Versículo 12, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. A gente pode terminar esse texto e pensar assim, viu? Todo mundo se converteu. Não é verdade, porque se você continuar lendo Marcos, o texto seguinte, a partir do versículo 13, é a história do chamado de Levi, que estava lá na coletoria. Na verdade, Levi é apenas um outro nome para Mateus, a história dele. E aí Jesus vai se reunir, porque a história de Mateus, resumindo o texto seguinte, ele se converte, Jesus olha para a coletoria e diz, bem, segue-me, ele largou tudo, seguiu Jesus, e logo depois ele quer oferecer um jantar, e ele junta seus amigos para um jantar com Jesus. Ele fica feliz porque conheceu Jesus, aí ele chama os seus amigos. Só que os amigos de Mateus eram o que eu poderia dizer assim, meio que a cara da nossa igreja em dia de culto, um monte de gente pecadora. E aí, de novo, os curiosos e aproveitadores que estavam ali começaram a criticar, dizendo, viu, mas esse Jesus aí que fala que é Jesus, tudo bem, curou lá o paralítico, falou que não devia falar, mas curou lá o rapaz. Mas agora, se ele fosse Deus, ele estaria aí comendo com pecadores? Aí, então, nesse contexto que Jesus diz a famosa frase, gente, os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam. A última coisa que eu gostaria de dizer que nós aprendemos como igreja, nesses 13 anos, é que nós somos doentes. E que talvez falte para a igreja evangélica brasileira a noção do tamanho da sua doença, para que reconheça o tamanho da cura e o imensurável tamanho da graça e do amor de Deus derramado sobre nós. Enquanto nós não reconhecemos isso como igreja, nós continuaremos caminhando como julgadores do mundo e não como propagadores da mensagem de salvação e da redenção. É claro que eu sei que muita gente confunde isso com libertinagem, achando que a gente deve usar isso para simplesmente viver de uma maneira totalmente contrária ao plano de Deus. Mas quem faz isso, na verdade, é um tipo diferente de aproveitador. É o aproveitador da graça para a desgraça. Nós não estamos falando desse. Nós estamos falando daqueles que todos os domingos, todas as semanas, todos os dias, olham para a cruz, ficam constrangidos, olham para a própria vida, olham para a diferença daquilo que deveria ser e o que realmente é, e dizem, Senhor, mais um dia em que nós precisamos de um Salvador e que nós precisamos de Jesus. E mais um dia em que nós somos constrangidos a viver pregando esse Salvador e pregando esse Jesus. Essas são algumas coisas que nós temos aprendido nesses 13 anos. Debaixo de muita pancada. Não apenas pancadas que nós recebemos de fora, mas daquelas que nós recebemos do nosso próprio coração. Às vezes as pessoas perguntam para a gente, quanto tempo você acha que vai demorar para vocês amadurecerem e aprenderem essa lição de maneira definitiva? Hoje a minha resposta é, quanto tempo? Até o fim dos tempos. Mas quando esse fim dos tempos chegar, a gente vai receber um abraço de Jesus e vai mais uma vez reconhecer que tudo com Ele vale a pena. Nossos pecados estão perdoados e nós podemos levantar e andar. Que isso aconteça para a glória de Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.